No vídeo de hoje falaremos sobre fundos imobiliários. Meu nome é Lucas, sou analista de fundos imobiliários aqui da Varus, e abordaremos sobre fundos de tijolo. É esperado que, com o corte de juros se aproximando, fundos de tijolo tendem a se valorizar, simplesmente porque o valor dos imóveis deles vão valer mais e o valor da cota tende a acompanhar. Com relação a isso, temos também uma ideia de uma tese que converse com essa perspectiva mais macro de valorização. Preparei aqui uma apresentação para a gente abordar um pouco mais essa tese. É uma tese basicamente de oferta e demanda, correção de preços e também de correção inflacionária, né? E vou mostrar para vocês aqui. A parte 1 dessa tese aqui, dessa apresentação, seria a região que abordaremos. Depois falaremos sobre a tese em si, quais são os preceitos, quais são os conceitos envolvidos. Os candidatos, que são os fundos imobiliários com maior potencial de posicionamento nessa tese. E depois vou mostrar o valuation de 2 fundos imobiliários e a gente poder brincar um pouco com os números para ver se faz sentido ou não, tá bom? Então, parte 1, a região. A região que abordaremos aqui seria a Faria Lima e, mais especificamente, a região do entorno da Faria Lima, a região de Chucre Zaidan, de Pinheiros, da Paulista ali, principalmente, da Chácara Santo Antônio também, que são regiões também consolidadas ali no miolo de São Paulo, onde tem grandes prédios corporativos, locados para empresas como Netflix, Google, Microsoft, grandes bancos, JP Morgan, Itaú, BTG. O centro financeiro e o centro de tecnologia, as suas sedes costumam ficar naquelas regiões. Isso fez o metro quadrado desses lugares explodir. Só que tem uma discrepância muito grande, muito palpável, entre os preços cobrados nessa região aqui da Nova Faria Lima, não sei se estão conseguindo enxergar direito, mas essa região de roxinho aqui, um azulzinho escuro, não sei, é a Nova Faria Lima e a Faria Lima aqui, junto com Itaim. A região desses preços aqui, até que acompanharam bem a inflação, houve correção sim, e os preços até que fazem algum sentido, dado o contexto da região de ser uma localização mais premium e muito desejada, tá com grande parte do portfólio de fundos imobiliários de presença aqui é de fundos AAA, bem localizados e tudo mais. E aqui a região em volta, que seria Pinheiros ali, a região da Paulista, que na década de 90, por exemplo, era o grande centro. Aqui também tem um Berrini e aqui Chucre Zaidan e também a Chácara Santo Antônio. Quanto mais longe você tá desse miolo aqui, mais difícil é você manter uma vacância baixa e um preço de aluguel alto por metro quadrado, tá bom? Então a gente vai abordar justamente essa diferença de precificação que tá rolando desse miolo com relação ao restante, tá bom? Parte 2, a tese. Aqui a gente já tem algumas notícias, né, sobre essa movimentação, essa migração, esse êxodo das grandes corporações para a região ali, saindo da região da Faria Lima e vindo para regiões mais periféricas ali, que às vezes é uma rua ou outra, um bairro ou outro de distância, um quarteirão ou outro de distância, que já faz essa diferenciação de preço muito, muito gritante, tá bom? Aqui, ó, os escritórios nunca estiveram tão pré-alocados em São Paulo, que aqui é uma região, uma notícia mais macro, recente aqui, do metro quadrado. Aqui é a revista Buildings, falando aqui, a taxa de vacância de escritórios cai pela metade na Paulista nos últimos 2 anos. Isso aqui é a taxa de vacância deles, chegaram em 6,5%, estava em 13% há 2 anos atrás, então tem mostrado também esse tipo de movimentação. E aqui a Avenue, no dia 11 de dezembro, ó, Avenue troca a Faria Lima pela Rebouças, que também é uma outra parte da região perto da Paulista, que tem um preço de metro quadrado muito mais competitivo do que a localização ali da Faria Lima, que tem alguns empreendimentos que chegam a bater R$400 o metro quadrado. Isso é um valor, assim, bem, bem acima, é quase o dobro da média cobrada ali, que já é uma média relativamente alta comparada com essas outras regiões, que também tem o seu apelo. Vamos lá. Aqui a gente pode ver as diferenças de preço em 2015. Aqui em verde mais forte aqui, né? Esse verde mais vivo é a Faria Lima. Esse verde mais escuro é as regiões em torno ali da Faria Lima, que a gente comentou. E as diferenças de preço em 2015. Era 150 a média cobrada ali do metro quadrado, do aluguel do metro quadrado. E nas regiões ao entorno eram R$112. Isso dá uma razão de 1,34. O que significa isso? Significa que os preços cobrados na Faria Lima naquela época eram em média 34% acima do que a média cobrada nas regiões ao entorno da Faria Lima, da Nova Faria Lima, tá bom? E o que aconteceu? Bom, o preço médio de 2025 da Faria Lima saltou para 265 por metro quadrado e das regiões ao entorno está 110. Vamos voltar aqui para você ver se você acompanhou. Tava 112, foi para 110. Vamos botar que ficou igual, pelo menos, né? Então, assim, no período de 10 anos se passaram e o preço de aluguel cobrado na média é o mesmo. Então, a gente acredita que tem sim uma simetria, acreditamos sim que tem uma simetria de preço, porque a inflação só nesse período foi mais de 80%. Só a inflação, se a gente ajustar a inflação, a Faria Lima, ela nem tá tão cara assim, ela tá mais ou menos, assim, cara comparado com ela mesma, né? Ela tá um preço até relativamente barato, se a gente desconsiderar a inflação, o preço médio,
porque com a inflação seria em torno de 290 o preço ajustado, né? Mas ainda assim, a discrepância aqui na razão, repara na razão, era 1,34, 34% maior, e agora tá 2,41. O que significa? Significa agora que 141% do preço cobrado. A gente pode ver aqui que é mais que o dobro, tá vendo? E isso aí a gente considera que não é muito sustentável, tanto pela Faria Lima estar um pouco mais esticada, assim, não em termos inflacionários, mas está um pouco esticada historicamente, comparado com as regiões ao entorno, como pelas regiões ao entorno também, estando muito despontadas. E para a gente entender melhor como é que funciona esse processo de oferta e demanda, a gente precisa entender um conceito muito, muito importante, que é o conceito de vacância. E o que é a vacância? Vamos lá. Imagine um prédio de 10 andares, como você pode ver aqui. Imagine que ele tem 10 andares, tá bom? Todo o prédio está alocado, cada um com um inquilino, por exemplo, para ficar mais fácil de entender. Então a vacância está 0%. Não tem nada vago, é bem simples. E com prédio, imagina agora o mesmo prédio, também com 10 andares, só que somente 8 andares está alocado. Ou seja, tem 2 andares vagos. Ou seja, vacância em 20%. Ou seja, do potencial inteiro que aquele prédio tem para alocar, 20% não está com nenhum inquilino. Existem 2 tipos de vacância, na verdade, né? A vacância física, que é essa que eu te expliquei, e a vacância financeira. Vamos supor, por exemplo, que esteja tudo locado, mas um dos inquilinos, ele tem dificuldade financeira, ele não consiga honrar com os pagamentos de aluguel. Você vai continuar, sim, com a vacância física em 0%, caso esteja 100% locado, mas a sua vacância financeira, vamos supor que ele pare de pagar 100% de um andar ali, você vai ficar com uma vacância financeira de 10%, por exemplo, tá bom? Se vocês quiserem também, a gente pode fazer um vídeo explicando melhor esse assunto sobre vacância, trazer alguns dados, mostrar alguns estudos de caso que ocorreram no nosso mercado, tá bom? Aí é só deixar aí nos comentários. Voltando para aqui pro assunto da tese, a vacância 2023. Isso aqui é muito importante. A Faria Lima ali com 6,5%, Pinheiros, 17, Vila Olímpia, 17,5, Paulista, 20 e Berrini, 22. Quanto mais longe a gente vai distanciando ali do polo ali, do miolo da Faria Lima e Nova Faria Lima, que é aquela região ali, maior a vacância vai ficando porque a demanda tá justamente ali, né? E aqui a gente pode observar em 2025. Pode ver que a Faria Lima já deu um salto na vacância. Esses dados são de novembro, tá? De 2025. Da revista Buildings, tá bom? Que é a revista que cobre o setor de galpões logísticos, lajes corporativas aqui no Brasil e também no Chile. A vacância aqui em 2025, a gente pode ver que também aqui em Pinheiros é uma diminuída boa. No próximo vídeo a gente conseguir ver melhor, que a gente vai botar a comparação aqui. Aqui dá pra ver melhor. Em cinza, aqui a gente pode ver que em cinza tá a vacância de 2023 e em verde a vacância de 2025, tá bom? A gente pode ver que todas as regiões conseguiram diminuir a vacância, umas um pouco mais agressivamente do que outras, mas houve redução em todas, menos na Faria Lima. Isso já é um sinal de que uma mudança de ciclo tá rolando, tá começando a acontecer. E a gente vai começar a ver essa reprecificação dos aluguéis em breve, porque a oferta de novos empreendimentos nessas regiões tem se limitando ao longo do tempo, justamente pela falta de atratividade do preço do aluguel. Porque eu não vou construir um prédio enorme para alocar ele e ganhar a mesma coisa que eu ganhava em 2015. Vou sempre focar na Faria Lima, vou sempre focar nessas regiões. Boa parte também da vacância da Faria Lima, desse aumento, não foi só de gente saindo dos prédios que estão lá, mas também surgimento de novos empreendimentos que, quando eles chegam, a vacância dele tá 100%. Ele vai sendo locado com o tempo. E esse número tende também a diminuir, mas a gente já pode ver que uma tendência está rolando, principalmente ali na Paulista e na região do Berrini. É que o Berrini tá uma vacância muito alta, só que a Paulista, por já ter essa história também de ser um centro mais consolidado no passado, década de 90 ali, era bem, bem importante mesmo. A gente acredita que seria uma região ali que vai se beneficiar bastante desse processo, tá bom? Agora, parte 3, os candidatos. Que são aqui os fundos que têm um portfólio que faça sentido nessa locação, porque a gente acredita que as outras regiões tendem a aumentar o preço de aluguel, a Faria Lima tende a manter estável ou diminuir, para melhorar essa relação histórica. Então a gente quer fundos que tenham imóveis de qualidade, locados para inquilinos de qualidade, localizados nessas regiões, em especial a Paulista ali e Pinheiros, assim, que são regiões que a gente acredita que vai acompanhar melhor, vai reprecificar melhor esse aluguel, tá bom? O primeiro fundo que temos aqui é a HGR11 do Pátrio Escritórios, tá bom? Ele tem inquilinos de qualidade, baixa alavancagem, 70% dos contratos de qualidade são atípicos, só que boa parte do portfólio do fundo não está posicionado para aproveitar esse momento de virada de ciclo, tá bom? Agora que a gente comentou aqui também sobre 70% dos contratos serem típicos, é bom a gente explicar o que são contratos típicos e o que são contratos atípicos, tá bom? Vamos lá. Tipos de contrato. Tem 2 tipos de contratos, os típicos e os atípicos. Os típicos têm multa menores e maior flexibilidade. Eles seguem a lei do inquilinato e o nome dele já diz bastante. É o contrato que a maioria das pessoas fazem, assim, pessoas físicas, né? É o contrato mais comum no mercado residencial, assim, de aluguel residencial, por exemplo. E tem os atípicos, tem multas maiores, tem menor flexibilidade. Só que ele tem maior previsibilidade também, só que ao mesmo tempo ele trava você ali para poder renegociar. Você já entendeu um pouco qual é o problema, né? Se a gente acredita que se a nossa tese é de reprecificação do preço de aluguel, eu não posso estar com um portfólio de contratos locado para inquilinos atípicos, né? Um portfólio assim, eu não conseguiria mudar a precificação. Vamos supor que agora é o momento de baixa do ciclo, que na minha visão, nossa visão aqui da Vários por conta desse preço mais
achatado aí, mais pressionado dos preços de aluguéis das regiões, vamos supor que eu queira melhorar isso. Eu não consigo renegociar, eu tenho que esperar o contrato vencer, e se eu vou fazer algum tipo de renegociação, provavelmente o meu inquilino não vai querer também, porque ele sabe que está bem posicionado ali o preço de aluguel dele. Agora, no contrato típico isso não acontece, tem as revisionais, ele tem maior flexibilidade para renegociar. A revisional é um acordo que acontece a cada 3 anos, que ajusta pela inflação, tá bom? E tem alguns outros ajustes também do preço médio ali, é um cálculo que é feito. Inclusive, é mais um tema de vídeo, se vocês tiverem interesse sobre como é feito esse tipo de cálculo também, a gente pode fazer um conteúdo futuramente sobre isso. Então a gente quer, aqui é mais um ponto pro nosso portfólio, né? Vamos pensar assim, a gente quer um fundo que seja bem localizado nas regiões em torno do Faria Lima, majoritariamente, que tenha boa parte dos contratos típicos, que tenha bons inquilinos e tudo mais, e que esteja com o preço médio de aluguel dele mais pressionado, tá bom? Então vamos lá. O próximo é o PVBI 11, que é o VBI Prime Properties. Tem 97% do plano alocado em regiões de alto padrão, mas também com o mesmo problema, ele não tá 100%, como é um fundo muito grande, ele tem boa parte já na Faria Lima, já com preço de aluguel um pouco alto, como a gente pode ver, o alto aluguel médio do portfólio. Ou seja, ele tem pouco potencial para nossa tese. A nossa tese é basicamente uma valorização do fundo via aumento de dividendos por conta da reprecificação do preço de aluguel. A gente espera que vai acontecer nos próximos 12 a 24 meses uma reprecificação mais acelerada e chegando assim num nível de patamar ali mais próximo com a realidade que foi no 2015, por exemplo, já ajustando um pouco a inflação desse período também. O próximo é o FATN11, que é o BRC Renda Corporativa. O aluguel médio em 133, é um pouco elevado, mas a gente vai aprofundar um pouco melhor nele. E por conta disso, ele já está mostrando uma aceleração bem interessante, de 124 para 132, ali em um ano, basicamente. Já está mostrando essa aceleração no preço do aluguel. Só que ele tem uma questão, ele tem uma alavancagemzinha e tem muitos contratos atípicos também, porque ele basicamente faz imóveis ele basicamente faz empreendimentos com BTS. O que significa um BTS? É o Build to Suit, feito para aquele tipo de inquilino, tá? Já vem com mesa, já vem com cadeira, já vem com tudo instalado ali do jeito que quiser, o elevador do jeito que quer e tudo mais. Por exemplo, a Amazon é um dos inquilinos que mais gosta desse tipo de coisa, porque ela faz 1000 alterações no empreendimento para poder suprir as demandas que ela exige, né? E para isso ela paga um prêmio. Então esse prêmio não necessariamente está relacionado à região. A região pode estar pressionada ainda, só que o preço médio de aluguel dela é um pouco maior, naturalmente, porque ela entrega um produto de maior qualidade, de maior valor agregado. E, como eu disse, a alavancagem dela no momento está em 9,5% do patrimônio líquido, a gente considera até 30% um valor manejável, principalmente no ponto de virada. É muito ruim que a gente está com a alavancagem alta, a gente está no ponto de virada inversa do ciclo do imobiliário, ou seja, vamos supor que o juros seja 5%, 6%. A gente tem uma simetria muito pior para estar alavancado, para estar endividado. Caso os juros suba, que o mercado imobiliário vai ser afetado e você vai ser afetado diretamente pelo aumento dos juros na sua dívida. Então, a gente está no momento perfeito de alavancagem, porque a gente vai reduzir o nosso gasto com a dívida, né? Por conta da redução da taxa de juros, que, por exemplo, o IPEA já projeta uma taxa de 12,5% para dezembro, e acho que a gente deve ir nessa direção. Então, seria um ganho ali, e seria um ganho também do próprio portfólio se valorizando por conta da reprecificação dos seus ativos, né? E, por último, o PATC11, o PAT Edifícios Corporativos. Esse daqui é o fundo com o melhor cenário possível, exceto pelo seu valuation, que a gente vai abordar mais adiante, tá bom? Vamos lá. Aluguel médio em 104, ou seja, muito espaço para poder corrigir esse preço, né? Ajustar esse preço pelo aluguel, sem dívida, 100% de contratos típicos. Isso aqui era o filé mignon do que a gente queria para um fundo. Só que às vezes nem sempre, quando a tese macro vai, a tese micro vai e o portfólio do fundo bate, às vezes o que não bate é o preço que ele está sendo cobrado. E esse é o maior problema deles, inclusive a gente até conversou com o RI, do fundo, com a Pátria, em novembro, tentando entender um pouco como é que estava esse processo de aluguel, de reprecificação, se estava já um andamento disso. E eles são bem otimistas, claro, né? Só que não foram bem claros com relação a se vai haver alguma outra emissão, eles deixaram um pouco no alto, assim. Só que como ele está sendo negociado abaixo do preço patrimonial, se a gente entrar e houver alguma emissão, o cotista vai ser prejudicado. A gente pode até fazer um vídeo melhor, explicando melhor essa situação, esse fenômeno que acontece. Só que vamos prosseguindo aqui, né? O maior problema dele é a vacância alta, porque isso vai te dar um carrego um pouco ruim. A vacância alta está em mais de 30% de vacância, principalmente nesses dois empreendimentos aqui, ó, o Sky Corporate e o Central Vila Olímpia. Fica difícil de manejar quando ele está tentando reprecificar. Se ele tem dois imóveis numa região parecida, próxima ali, fica difícil ele negociar preço. Isso é um ponto negativo dele. E agora a parte 4, vamos pro valuation. A gente vai agora para aprender do Excel rapidinho. Eu separei 2 valuations rápidos assim desse fundo aqui. Deixei bem claro assim para não ficar confuso, você não ver um montão de número e se assustar. Deixei bem simples ele aqui, só pra gente poder mexer um pouco nesse preço de aluguel pra ver quanto o preço de aluguel tem que subir pra fazer sentido investir ou não nesses ativos, tá bom? Vamos lá. Excel aberto aqui, temos o PATC11 aqui. Ignora essa parte aqui, tá, gente? De números aqui, não precisa ficar se assustando com o número. Peça só aqui, ó, o valor justo dele, o upside e a TIR principalmente. A TIR é a taxa interna de retorno, o upside é quanto que o preço tem que subir,
depois tem que subir ou cair para atingir o preço justo, tá bom? A TIR é a taxa interna de retorno. A gente tem um vídeo aqui, recente no canal, explicando justamente isso, tá bom? Depois dá uma pesquisada aqui, vídeo sobre TIR, a gente vai deixar aqui na descrição, tá bom? E aqui tem o preço, levando em consideração a proporção histórica e o preço atual, cobrado no metro quadrado desse fundo. Ou seja, aqui, levando aquela consideração de 1,34, aquela razão de 2015, o preço máximo que a gente pode cobrar, que ele poderia cobrar naquela época, se a gente fosse botar a mesma máxima, seria R$ 198 o aluguel. Só que tá em 104. Ou seja, se a gente botar aqui 198, que seria o cenário mais otimista possível de reajuste de preço, seria uma alta de 90% do valor do aluguel em 5 anos, tá bom? Isso aqui é 5 anos. E ainda assim, o fundo estaria caro, tá vendo? Não tem muito upside e a TIR continua bem ruim, tá bom? O preço justo dele seria de 27, ele tá negociando em torno de 40. Então, esse fundo aqui, apesar dele ser bem posicionado, a gente considera ele tá muito caro, muito longe da realidade. Pra você ter noção, se a gente bater 2,65 de aluguel, que eu já fiz esse teste aqui, se a gente bater 2,65 de aluguel, que a gente teria algum upside e alguma TIR interessante. O ideal seria, sei lá, uns 280. Aqui seria um cenário ideal para ele cogitar entrar na nossa carteira, por exemplo. Teria que ter um preço de aluguel de 280, ou seja, seria um aumento de 170% quase do preço de aluguel em 5 anos. A gente não considera isso factível para o valor justo dele fazer sentido. Então, esse é o principal ponto dele. Por isso que é muito importante a gente fazer um valor. Aqui embaixo tem algumas... Eu botei para baixo para vocês não verem, mas aqui, ó, tá os números aqui do fundo, tá bom? Tem vários dados ali que faz isso aqui fazer sentido. Por isso a gente considera que ele seja uma boa opção no momento, por conta do seu preço, basicamente. E temos aqui também o FATN11. Mas assim, ele tem seus probleminhas de alavancagem, a gente considera tudo isso aqui no nosso valuation, tá bom? Só que ele já tem um preço justo muito mais próximo daqui, 76, o de mercado 86, tá um pouco mais caro do que deveria. Só que, a gente levando em consideração que ele já tá fazendo esse movimento e que ele já tem um valor agregado maior nos ativos que ele entrega, a gente considera aqui, se a gente botar uns 150, ele já começa a ter upside. E 150 já ainda é abaixo daquele valor, tá bom? Do valor histórico da região. Então, se a gente botar aqui, por exemplo, se ele bater 198, seria um upside, uma TIR de quase 20% e um upside de 38%. Esse é o cenário mais otimista possível. Mas se a gente botar, considerar que em 5 anos, o preço médio do aluguel vai bater 170 ou 165, não acredito que um aumento de 25% em 5 anos seja algo muito fora do comum numa região que tem todos esses pontos que a gente comentou. Que está depreciada, que está fora da inflação, não está ajustada pela inflação, que a gente vê uma Faria Lima já muito cara em alguns empreendimentos já. O pessoal já vê esse movimento de migração acontecendo. Então, acreditamos que um preço, pagando hoje esse valor no FATN faria sentido. Só que ele tem uma questão, muito importante, antes de você considerar esse fundo aqui e pronto. Porque ele tem a dívida, né? E ele não tem dinheiro para poder honrar com as amortizações principais. Então, isso é uma questão. Quando o fundo está negociando abaixo do valor patrimonial e precisa pagar uma dívida, ele só tem um caminho, que é fazer emissão. E para fazer emissão abaixo do valor patrimonial, ele vai diluir o cotista num preço pior. Então, isso aí é muito ruim para tua rentabilidade, é muito ruim com a relação da gestão com o cotista, tá bom? E esse é o principal risco dele, porque a gente tentou marcar a reunião com a gestora do FATN e não conseguimos falar com a RI para explicar justamente qual é o plano da gestão, se eles têm alguma outra ideia no caminho, alguma aquisição, alguma coisa. Mas no momento, esse é o principal problema. Não é uma amortização do curto prazo, assim, a amortização principal é para 2028 em diante, só que é um ponto de risco que tem que ficar assim no radar, tá bom? Principalmente do pequeno investidor. Então é isso que eu queria falar aqui para vocês aqui na planilha, que às vezes nem sempre, porque um fundo ele tem todas as características qualitativas boas, que ele é a melhor opção para você investir seu dinheiro. Você pode investir cegamente. A gente vê muita gente falando sobre isso na internet, que fundo tal é muito bom, a gestora é boa, pode fechar o olho e comprar. Não é assim, tem que fazer conta, tem que botar, é chato, é demorado, mas vale a pena, que a gente consegue ter razão nas coisas, a gente consegue ter pé no chão na hora de tomar nossa decisão. Isso aqui é nosso dinheiro, nossa vida. Nosso dinheiro que a gente bota para investir aqui é nosso tempo. A gente tá deixando de consumir, deixando de viver com a nossa família para poder juntar dinheiro e no final a gente vai botar num ativo sem fazer uma conta. Isso não tem muito sentido. Então aqui na Varus a gente sempre baseia tudo em números junto com a narrativa qualitativa, que a gente acredita que os gatilhos de curto e médio prazo fazem total sentido à carteira de fundo imobiliário, não só pelo aumento de dividendo, mas porque o preço da cota também faz diferença na hora da rentabilidade, tá bom? E bastante diferença. Agora voltando aqui pro slide, a Faria Lima, deixa essa indagação. Está cara? O que você acha? Você acha que ela tá cara, as regiões que estão muito baratas, ou você acha que é os dois? Pra gente aqui na Varus, acreditamos que os dois estão acontecendo. A Faria Lima está sim um pouco cara, principalmente alguns empreendimentos de mais alto padrão. Mas ao mesmo tempo as outras regiões também estão muito pressionadas de preço. E acreditamos que um pouco dos dois vai acontecer. Já acredito que vai ficar um pouco flat os aluguéis ali na Faria Lima, né? Vai ficar estabilizado nesse patamar por um tempo. Talvez atingindo ali os R$300 um metro quadrado, mas estabilizando nesse range. E as outras regiões tendem a dar uma valorizada, pelo menos no médio prazo, até o médio prazo deve acontecer. E a gente queria deixar essa ideia com vocês estudarem melhor, avaliarem melhor a sua carteira de investimentos,
pra ver se faz sentido essa tese pra vocês ou não, essa tese ex Faria Lima ali, o êxodo da Faria Lima, tá bom? Se tiver alguma dúvida sobre investir, se você tiver alguma dúvida sobre como cuidar do seu patrimônio, longo prazo, aposentadoria e tudo mais, nós temos aqui, a Varus tem agora o serviço de consultoria, tá bom? O link aqui vai estar na descrição. Se você gostou desse vídeo aqui também, deixa um like ali, se inscreve no canal, deixa um comentário de sugestão de um vídeo sobre qualquer coisa que a gente vai fazer. Aqui tem vídeo sobre ações, tem vídeo sobre o mercado global, tem vídeo sobre conceitos de investimento, sobre TIR, vai ter vídeo sobre outros conceitos também, tem vídeo sobre o setor bancário também, muito em voga agora com o caso do Master, e também agora vai ter vídeo semanal de fundo imobiliário também. Só deixar no comentário aqui alguma sugestão que você tem, alguma dúvida que a gente vai responder, tá bom? E lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, isso aqui é uma provocação, você buscar estudar, você buscar conhecimento, tá bom? Para melhorar as suas decisões de investimento e cuidar melhor do seu futuro. E lembrando aqui que a gente tem o nosso curso de enciclopédia de FIIs, que é um curso que eu fiz também, que é feito pelo Lucas, meu xará aqui, sócio fundador da Varus. É um curso muito bom, muito completo, que explica coisas assim, fora da curva, e você não vai encontrar em nenhum curso por aí. Inclusive, saiu até um vídeo recentemente de fundo imobiliário aqui do canal, é o vídeo mais famoso aqui do canal, inclusive, falando justamente sobre algumas coisas que acontecem, alguns detalhes dos fundos imobiliários, vale a pena você ver, foi feito pelo Gabriel Lacombe aqui, nosso head aqui na Varus. E aqui tem o retorno da nossa carteira, vários FIIs, tá bom? Retorno acumulado desde o começo da carteira, ali em março de 23 até agora dezembro de 25, retorno acumulado de 43% contra 35, 36, né, do IFIX. Então a gente consegue ter gerando um alfa aqui para a carteira, justamente tomando esse tipo de decisão, tá? Se você tiver vontade de aprender a fazer esse tipo de análise, a análise mais macro, mais micro, e fazer o valuation de fundos imobiliários, recomendo demais o nosso curso de valuation, tá bom? E também recomendo muito a assinatura da carteira, que assim você vai ter um portfólio pronto ali para ser uma virada de ciclo, de corte de juros, que é onde o mercado imobiliário tende a se valorizar mais, e os fundos imobiliários com certeza também vão partir nesse caminho, tá bom? E o vídeo de hoje fica por aqui, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, você pode deixar aqui no comentário, conto com o seu like, conto com a sua inscrição, e teremos mais vídeos, nos veremos em breve, tá bom? Valeu!